Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Só os que encontraram digam amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assentaram-se, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Antes de assentar, feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, a palavra é tua. Eu sou apenas um instrumento. Usa os meus lábios, a minha boca, para proferir segundo o teu querer, não segundo a nossa vontade. Te louvamos, nos envolve com a tua presença e prepare os nossos corações para receber a tua palavra. Fala com cada um de nós e nós te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Nós estamos diante de uma das passagens bíblicas mais conhecidas da história, que destaca o ministério de Jesus aqui na terra. A Bíblia está destacando bem claro, no versículo de número 22, que Jesus deu aos seus discípulos uma ordem. Observa que a escrita diz que logo ordenou que eles entrassem no barco. Há quem frisa que o Senhor também os obrigou. Nesta passagem bíblica, neste acontecimento,
o Senhor não perguntou quem queria ir. O Senhor não estava lançando a eles um convite, não era uma proposta, mas sim uma ordem. O Senhor deu uma ordem: entrai no barco. A ordem era para quê? Entrar no barco e atravessai para o outro lado. E a Bíblia ainda deixa bem claro quando eles tinham que ir para o outro lado ou para outra banda, enquanto despedia a multidão. Antes de Jesus subir para o monte para orar, ele tinha que despedir a multidão. O Senhor não queria simplesmente virar as costas para a multidão que o acompanhava e subir o monte. Ele olha para os discípulos e dá uma ordem dizendo: entrai no barco, atravessai para o outro lado, enquanto isso eu vou despedir a multidão. A Bíblia diz que depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Quando Jesus chegou no monte, ele ainda não estava sozinho, embora o texto não frisa, mas ainda havia pessoas orando ali no mesmo monte, no mesmo lugar. Porque o início deste acontecimento deu-se pela manhã. E a Bíblia diz assim que chegada a tarde, ou seja, não era mais manhã, agora quando chega a tarde, a escrita diz assim: estava ali só. Ele chegou, tinha algumas pessoas, a oração iniciou, mas ela se estendeu até a tarde. Quando chegou já a tarde, Jesus agora estava sozinho. Jesus estava no monte sozinho, orando e falando com o Pai. Aonde Jesus estava? No monte. Grave isso no seu coração. Jesus estava no monte. Agora volte um pouquinho no tempo. Imagina Jesus de frente com os discípulos, dizendo a eles: vocês estão vendo quão tamanha é a multidão? Eu não vou agora com vocês. Entrai no barco, atravessai para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus, enquanto entram na embarcação e vê ele despedindo daquela grande multidão. Enquanto ele despede da multidão, eles começam a remar e a embarcação começa a se afastar da beira da praia. E de longe, eles visualizam a multidão ficando dispersa e o mestre em solo terreno, andando em direção ao monte. Quanto mais distante ficavam de Jesus, eles tinham seu entendimento nítido de que agora eles não estavam com ele, eles estavam sozinhos entre eles. Jesus ficou e eles foram. Pela manhã, a tarde vem, a noite chega, a escuridão toma conta do cenário. Jesus estava no monte só. Enquanto Jesus estava no monte sozinho,
aonde estavam os discípulos? Segundo a Bíblia, o barco estava no meio do mar. Para quem não sabe, embora a Bíblia cita o mar, mas não era um mar de água salgada, não era um mar como a gente vê no litoral. Era um grande lago, na qual ele era tão imenso que eles o chamavam de Mar da Galileia. Lembra aquele louvor que a gente escutava na infância? Jesus assentado, comeu peixinho assado no Mar da Galileia. A missionária Tatiana é dessa época, né? E não pegaram o peixe, lançaram a... Lembra? E não pegaram o peixe, lançaram a rede, mas não pegaram o peixe. Aonde é? No Mar da Galileia. Então foi lá. Segundo historiadores, o Mar da Galileia tem 12 metros de largura. 12 quilômetros de largura. Ou seja, eles tinham que percorrer 12 quilômetros até chegar na margem do outro lado. Jesus estava sozinho no monte. E a Bíblia cita agora, no versículo 24, que o barco estava já no meio do Mar da Galileia. Então não precisa ser muito entendido de conta, de matemática, para entender que agora eles haviam navegado cerca de 6 quilômetros, navegando braçal. Naquela época não era como nos dias de hoje que tem lancha. Naquela época era no braçal, remando, para chegar do outro lado. Mas quando o barco chega no meio, a Bíblia diz que ele estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Remar quando o vento está a favor é uma coisa, remar quando o vento está contrário é outra coisa. Quando o vento está a favor, as coisas fluem, a gente avança. Agora, remar quando o vento está contrário é remar e não sair do lugar. O barco no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles se encontram agora no meio de uma grande tempestade. Para dificultar mais a situação, de costume naquela época no Mar da Galileia, quando aconteciam esses fenômenos de ventos fortes, de açoites pelas ondas, ventos contrários, as ondas chegavam a cerca de 6 metros de altura. E para dificultar mais ainda, a neblina tomava conta daquele ambiente. Então a visibilidade estava comprometida. Estava escuro. Não tinha lua cheia naquela noite. Na embarcação não tinha farol, não tinha lanternas. Eles navegavam segundo a clareza da lua, mas naquele dia não tinha, porque eles estavam no meio de uma grande tempestade, de uma grande ventania. Eles estavam remando, mas o barco não saía do lugar, e eles já estavam fadigados de tanto remar. Aí a Bíblia diz que foi neste exato momento
em que eles estavam no meio da tempestade. Quem está me ouvindo, diga amém. Não permita que nada tire a tua atenção agora. Fique ligado, você vai entender o que Deus quer falar. No meio da tempestade, no meio do mar da Galileia, açoitado pelos ventos e pelas ondas fortes, não tinham mais forças para remar. De repente, a Bíblia diz que Jesus decide ir até onde eles estavam. Só que Jesus não pegou uma embarcação, até porque naquele horário não tinha disponível. Jesus decide ir até eles, e a Bíblia diz que Jesus dirigiu-se a eles, caminhando por cima das águas. Irmão, se a Bíblia dissesse aqui que Jesus foi voando por cima, eu acreditava. Eu creio que a palavra fala, é a maior verdade. Segundo estudiosos, cientistas, repórteres, jornalistas, a Bíblia Sagrada é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Você está entendendo? Aqui está escrito tudo o que iria acontecer desde a nossa infância, e está acontecendo. A Bíblia é Deus falando com o homem, conosco. Jesus foi andando por cima das águas. De repente, no meio, dentre aquela neblina, aquela escuridão total, lua não brilhava, estrelas não brilhavam, no meio da tempestade, ondas de 6 metros, a ponto de afundar a embarcação, e eles estão fazendo de tudo, e eles estão fadigados de remar, quando pensa que não. Os discípulos, olha, no meio do caminho, alguém andando por cima das águas. E a Bíblia diz assim: e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma. Quando eu li isso aqui, eu cheguei a uma conclusão, missionária Terezinha: fantasma não é coisa criada na atualidade, a se dizer, né? Fantasma não surgiu este ditado, este nome, este argumento, este parecer na época dos filmes dos conhecidos caça-fantasma. Que na infância, quando a gente assistia aquilo ali, eu ia dormir no medo, quando era criança, era. E o pensamento de criança é tão inocente que eu pensava: quando eu crescer, eu vou trabalhar para comprar uns equipamentos desses, igualzinho eles têm aí. Que se os fantasmas vierem me perturbar, me querer me pegar, eu sugo eles para dentro daquele cano, para dentro da máquina, e prendo eles. Você está entendendo? Eles gritam: é fantasma. Porque naquela época, por incrível que pareça, já existia as conhecidas superstições e lendas urbanas. Você pensa que é coisa da atualidade? Está muito enganado. Está muito enganado. Naquela época, segundo a tradição judaica da época, quando as mulheres gestante, grávida, estava esperando uma criança, para que a criança nascesse do sexo que ela quisesse, exemplo, que seja um menino, ela tinha que andar no dia de sexta-feira, citando o nome da criança. Exemplo, Sebastiana. E a criança ia nascer Sebastiana, menina. Está entendendo?
São as conhecidas lendas urbanas ou superstições. Naquela época era famoso o ditado entre os pescadores daquela época, de que no centro do mar da Galileia, muitas, não poucas, muitas embarcações, quando chegava no meio, afundava. Por quê? Eles diziam que os espíritos daqueles que haviam morrido afogados nas embarcações que outrora tinham afundado ali, eles ficavam revoltados e eles voltavam para buscar as almas dos outros, dizendo: já que a gente morreu e a gente está preso aqui, a gente vai levar vocês também com a gente. Então, de costume, pescadores via lá os fantasmas, que a gente sabe que não é fantasma, são demônios, são espíritos malignos, que vêm para tentar confundir o entendimento humano. Assim como nos dias de hoje, naquela época também já existia as superstições. Pescadores tinham o argumento de dizer que eles tinham que, após a pescaria, eles tinham que retornar antes do dia amanhecer, porque se eles retornassem de dia, eles teriam uma semana de azar. Superstição. Assim como existe nos dias de hoje, e infelizmente tem crente que acredita em superstição, em lendas urbanas, por mais incrível que pareça. Vou citar alguns exemplos. Na época, os judeus tinham a superstição de não andar de meia. Andar de meia dá azar, evita prosperidade. Outra superstição: usar uma fitinha vermelha amarrada no pulso repreende o mal olhado. Quebrante. Você está entendendo? Você está entendendo? Por isso que tem crente até nos dias de hoje, compra um carro, amarra a fitinha vermelha lá atrás. E Jeová, ninguém vai triscar nesse carro. Se o ladrão vier, ele vai cair durinho. Quando ele tocar, a fitinha vermelha ativa. Superstição. Você está entendendo? A criança começa a dar soluço, aí corre lá e faz aquela bolinha com a fitinha vermelha, põe na testa e segura que o soluço vai passar. Você está entendendo? Tem crente que até adulto faz isso. Você está rindo, mas esse negócio é sério. Você está entendendo? Né? A bispa está me lembrando aqui. A gente chegou para nós, os crentes querem levar o menino para benzer. Você está entendendo? Vamos lá. Outra superstição da época: os judeus diziam: não pode deitar em cima da mesa, senão atrapalha a questão da fartura, vai faltar o alimento. Outra superstição ainda do nosso tempo: chinelo de cabeça para baixo ou emborcado, a mãe vai morrer, o pai vai morrer. Desemborca, menino, desemborca. Você está entendendo? Você está rindo porque você já fez muito isso, né? É desse jeito. Outra superstição dos dias atuais e antigos: a pessoa foi baleada. Corre gente para onde? Para a casa dele, para a casa dela, para quê? Tem que conferir se tem roupa ao inverso. Se tiver, a pessoa não volta, ela morre. Eu conheço uma pessoa que aconteceu isso. Ela levou uns tiros e todo mundo correu para casa, e os vizinhos juntou tudo e pega as camisas e pega a saia e calça e começa, tira dos avessos rápido, porque senão ela não volta. Superstição. Outra superstição que não é novidade: passar debaixo da escada dá azar. Você está entendendo? Eu fico pensando nesse tipo de pessoa quando vai trabalhar e passa debaixo daquelas passarelas, porque dá no mesmo, né? Aí só se ele for voando por cima, né? Para não dar azar. Outra superstição da antiguidade, da atualidade: não abra guarda-chuva dentro de casa, menino, senão dá azar. Tem que abrir do lado de fora. Outra superstição: quebrar o espelho equivale 7 anos de muito azar. Misericórdia. Meu Deus, como é que a pessoa acredita num trem desse, né? Rapaz, e agora quebrei o espelho, 7 anos de azar.
Outra superstição: bater na madeira 3 vezes para afastar o mal. Eu fico imaginando aqueles crentes que não têm fé em Deus, escuta um barulho dentro de casa de noite, ele corre lá para a madeira e... 3. Bateu 3 vezes desse ponto, os espíritos já correu tudinho. O mal já foi embora tudo e já bati 3 vezes. Se insistir os vultos, ele corre lá na madeira e ó... 1, 2, 3. Está escutando, cão? Está escutando? Corra! Corra, senão eu vou bater de novo. Irmão, o cão deve ficar só sorrindo, dizendo: sabe de nada. Você está entendendo? Outra superstição: trevo de 4 folhas. Dá uma sorte, amiga. Tu não sabe. Outra: orelhas esquentam quando tem alguém falando de você. Ó, tem alguém falando de mim, ó. Que foi? Tu ouviu? Não. Orelha tá quentinha. O Leão está dizendo ali que é pressão alta, viu? Não é nada de alguém falando mal de você. Vá consultar no médico. Esse negócio está normal, não é? Pressão alta. Pastor Hinaldo gostou. Irmão, se isso aqui fosse verdade, essa da orelha, a gente ia andar com as nossas orelhas e aparecer aquela chama de fogo assim. Não tem quando tu tira o espeto assim de dentro que fica aquela brasa acesa assim. Você olhar e ia ver todo mundo com aquela orelha tocha, aquela orelha acesa assim. Porque o que tem de gente que fala mal da gente não é brincadeira. Você está entendendo? Agora o crente chega na porta da igreja e diz: ó, irmã, vem cá, que foi? Confere aqui, que foi? Ó, tá sentindo o que é? Tem alguém falando mal de mim. Isso é papai revelando, sabia? Conversa, irmão, isso é superstição. Vá nessa não. Vá nessa não. Outra superstição que não é novidade: a maldita sexta-feira 13. Meu irmão, na infância, que dia é hoje? Sexta-feira 13. Misericórdia, o crente já ia orar com medo. Se ligava a televisão, um filme de terror. Meia-noite, todos os canais, filme de mortos-vivos, né? A Serra Elétrica, o Fred Krueger, o Jason. Naquela época, as ameaças de hoje em dia é diferente, né? Entre irmãos, eu vou te bater, eu vou te pegar. As ameaças daquela época eram diferentes. Ó, o Fred aí, viu? Ó, as unhonas te pegar. Você está entendendo? Lendas urbanas, não é novidade. Outra lenda urbana: gato preto dá azar. Tem crente que faz isso. Eu vi um gato preto ali, eu clamei logo o sangue de Jesus, para não azarar a minha vida, sabe? O gato preto está repreendido. Só muda a cor, irmãos. E se matar, 7 anos de azar. E ainda tem gente que diz que tem 7 anos, o gato tem 7 vidas. Irmão, eu vou lhe dizer uma verdade aqui, eu descobri que não, viu? Há muitos anos atrás eu passei em cima de de carro. Não foi porque eu quis. Você está entendendo? Morreu. Eu não fiquei olhando de longe para ver, cadê ele? A segunda vida vai subir, vai levantar, quer ver? Aconteceu não, morreu. Outra superstição que tinha dentro dos judeus da antiguidade: levantar de manhã cedo com o pé esquerdo. Não levanta que dá azar. Sinal de morte. Essa aqui é sinal de morte, segundo a lenda, não é nem judaica, é segundo como é que se fala? Lenda do Império Romano da época. Se tivesse sentado até em uma cadeira ou deitado em uma cama, fosse levantar, jamais levantasse com o pé esquerdo. Tinha que ser primeiro com direito. Por quê? Senão estava correndo o perigo de morte. Outra superstição, essa é da atualidade: se o noivo vê a noiva pronta antes do casamento, dá azar, casamento mal sucedido e pode até dar divórcio. Aí eles escondem a noiva, não pode ver, não pode. E se o noivo der uma escapadinha e vê, já corre lá: tu viu?
Não vi não. Conta, rapaz, tu viu, não viu? Não vi não. É porque a gente ficou assustado com medo, porque se vê, é casamento mal sucedido, pode dar divórcio. Uma lenda urbana da atualidade, da antiga também, a mula sem cabeça. Tem crente que tem medo até hoje desse negócio. Se vai passar no lugar escuro e eita, Jesus me cobre com teu sangue, pai. Que foi, irmão? A mula sem cabeça pode estar por aqui. Isso é demônio, irmão, conversa. Outra lenda urbana, o Saci Pererê, pulando de um pé só, com cachimbo na boca, e te chamando na ponta do dedo: venha cá, venha, vamos conversar, com Saci, sassá, para eu te pegar. Tem crente que tem medo dessas coisas. Então os discípulos, eles conheciam muito bem acerca disso, lendas urbanas, superstições. Agora, irmão, vamos ser sinceros, você está no meio da tempestade, no meio do mar, numa escuridão total, a neblina por cima das águas, eles sabendo que Jesus ficou lá em solo terreno, no monte, orando, falando com o Pai. Aí quando eles estão fadigados, quando pensa que não, que abre os olhos e olha adiante, vem alguém andando por cima das águas. Logo gritou: fantasma! É um fantasma! Irmãos, eles chamaram Jesus do que ele jamais poderia chamar: fantasma. Fantasma. Isso foi porque foi naquela época. Se fosse nos dias de hoje, alguém diria: é o nego d'água. Alguém gritaria e diria: é um sereio. Outro poderia até dizer: o lobisomem. Mas nesta época eles gritou: fantasma. Hã? Lobisomem? É, por cima das águas, ele vai em qualquer lugar. Se ele conseguir andar por cima das águas, né? Essa é forte, viu? Misericórdia. Mas ele ficou assustado, então eles gritou o quê? Fantasma. É um fantasma. Aí a Bíblia diz que naquele instante, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Se os discípulos gritaram dizendo: é um fantasma, agora eles estavam escutando a voz do próprio Senhor Jesus dizendo: não temais, sou eu, o Senhor teu Deus. Eles escutaram a mesma voz em que o Senhor falou certa feita com aquele homem que estava sentado na beira do caminho, e o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? Eles escutaram a mesma voz em que a mulher do fluxo de sangue escutou naquele dia, quando ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eles escutaram a mesma voz em que Adão escutou no jardim, quando dizer: Adão, Adão, onde tu estás? Eles escutaram a mesma voz que falou com Caim após Caim matar Abel, e ele disse: Caim, aonde é que está o teu irmão? Eles escutaram a mesma voz daquele que era, daquele que é e que sempre será o único e verdadeiro Deus. E certa feita ele mesmo bradou dizendo: eu estou vivo e vivo para sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Eles não estavam diante de fantasma, mas eles estavam diante do próprio Jesus. O Senhor marcou esta noite para dizer para mim, para você e para nós: acredite, não era um fantasma, mas era o próprio Jesus. Afinal, irmãos, o que eles passaram, para a gente que está conhecendo a história, é uma coisa. Agora, eles que vivenciaram a história é completamente diferente. Como compreender, como entender que um homem chamado Jesus, que veio como homem, saiu lá da beira da praia e caminhou 6 quilômetros em cima das águas,
sem afundar. Por que Jesus permitiu isso acontecer? Porque o mestre estava disposto a apresentar para eles quem verdadeiramente era Jesus. Eles não conheciam ainda a profundo a quem eles estavam servindo. Aqui eu entendo que existem momentos na nossa vida em que o próprio Jesus, o próprio Deus da Bíblia, vai nos permitir estarmos no meio da tempestade, no meio da ventania, para que nós verdadeiramente conheçamos quem Ele é. Se Jó, um homem que era fiel a Deus, temente, desviava-se do mal, depois de tudo que ele passou, ele olhou e disse assim: eu conhecia o Senhor somente de ouvir falar, mas agora eu estou contemplando quem realmente Ele é. São experiências que nós vivenciamos com Deus, são experiências que eles vivenciaram com Deus. Agora lembrai-vos de início, que o Senhor não colocou para eles um convite, não foi uma alternativa. O Senhor deu uma ordem: entrai no barco e atravessai para o outro lado. É por isso que você está enfrentando o que você está enfrentando, é por isso que você está vivendo o que você está vivendo, porque o mestre te deu uma ordem: entrai no barco, atravessai para o outro lado, e você está no meio do caminho e a tempestade se levantou, e tem momentos que você está pensando em sair da embarcação. Não saia, não saia. Quando Jesus se aproxima, aí Pedro toma a cena e diz: se realmente é o Senhor, permita-me que eu vá até ti. Olha a ousadia de Pedro. E como é que Pedro pediu para ir? Andando por cima das águas. Olha a ousadia de Pedro. O Senhor andou 6 quilômetros. Aí Pedro quer andar poucos metros até Jesus. E às vezes nós mesmos citamos a dizer que Pedro foi covarde, medroso, fraco, incapaz, porque a Bíblia diz que Pedro começou a afundar. Versículo 29, ele disse: vem Pedro. Descendo do barco, olha a escrita do texto, descendo do barco, o que está escrito? Andou, irmãos. Pedro andou. Onde ele andou? Sobre as águas, para ir ter com. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me, salva-me, salva-me. É verdade que Pedro começou a afundar, mas também não podemos passar desapercebidos em entender que a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, ou por cima das águas. Se a fé de Pedro estava pouca, como estaria a minha, a tua, a nossa fé nos dias da atualidade? Diante dos problemas, diante das batalhas, diante das decepções, diante das afrontas, diante dos levantes, perante os problemas, em meio à ventania e à tempestade, Deus marcou esta noite para dizer para mim, para você e para nós: acredite, não era um fantasma, era o próprio Jesus. Não era um fantasma, era o próprio Jesus. Eu não entendi, bispo, eu volto ali a afirmar: acredite, não era um fantasma, era o próprio Jesus. O que a gente entende com isso? Eu já estou finalizando. Quando o texto bíblico frisa
fantasma, nós tipificamos isso para um demônio. Fantasma não existe. Eu vi um vulto, eu vi uma alma penada, eu vi fulano que morreu e apareceu. Mentira! Você viu um demônio. Espírito das trevas. O maligno, perverso, sagaz, a antiga serpente. Eles estavam no meio de quê? De uma grande tempestade. O vento era contrário. Não era um fantasma, mas era o próprio Jesus. O que a gente entende com isso, bispo? Explica-me. É preciso parar para discernir quando é o inimigo e quando é o Senhor. Porque às vezes você está repreendendo o Senhor, pensando que está repreendendo o inimigo. Às vezes você está lá dentro da sua casa dizendo: o diabo se levantou aqui em casa, enquanto o diabo está sentado lá no inferno. Quem levantou dentro da tua casa foi o próprio Jesus. Para que ele se levantou? Para colocar um ponto final nessa tempestade. Porque tem tempestade espiritual que ela não vem com vento, com ondas fortes, mas ela vem arrancando as coisas, tirando tudo de um lugar para o outro. Aí nesse sentido, o controle sai das suas mãos. Você não tem mais o controle. Você não sabe o que fazer. Você não sabe para onde ir. Você não tem a solução para a situação que você está vivendo. Você conta para um, você conta para outro, você desabafa, você pede ajuda, sendo que o único que pode mudar esta situação é Jesus. É Jesus. Não podemos atribuir tudo ao diabo. Ao diabo. Tem coisa que o diabo não tem envolvimento nenhum. Se tivesse uma investigação espiritual, a conclusão seria: irmão, o diabo não tem nada a ver com o que você está passando. É você e Deus. É Deus e você. Porque a Bíblia diz que depois que Pedro começa a afundar, ele clama a Jesus. Jesus estende a mão e faz o quê? E puxa ele para cima. E aí quando Jesus entra no barco, ele não precisou falar uma palavra. Quando Jesus entrou no barco, imediatamente o vento, as ondas se acalmou, ou cessou a tempestade. Foi na hora. Foi na hora. Deus permitiu Pedro ir. Pedro queria. O Senhor disse: vem, Pedrinho. Não é ousado, Pedrinho? Né? Já que tu quer, Pedro, então vem. Que tem coisas na nossa vida, que o Senhor coloca diante de nós para provar nossa fé. Aí a gente fala: pois eu vou, eu quero, eu dou conta, eu consigo. Aí quando chega na metade do caminho diz: eu não dou conta mais. Eu pensei que eu dava conta, mas eu não dou conta mais não. Em vez de clamar a Jesus, a gente fica, é suicídio espiritual, irmãos. Não pedir ajuda, não clamar pelo Senhor é suicídio espiritual. Porque tem gente que não reconhece que precisa de Jesus. A situação está de cabeça para baixo, mas ele quer resolver do jeito dele, ela quer resolver do jeito dela. O Senhor está olhando para você e está dizendo: e aí, vai ficar afundando ou vai clamar por mim?
O Senhor está bem pertinho de você e você está gritando: é fantasma, é fantasma, é fantasma. Está preocupado com o fantasma, mas não está clamando a Jesus. E Ele marcou esta noite para dizer para mim, para você e para nós: acredite, não é fantasma, mas é o próprio Jesus. Jesus. É Ele, não é outro, é o próprio Jesus. Ele não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Tem alguém aqui no templo, tem alguém que está sendo alcançado por esta palavra, que a vida está presa, está amarrada, ela não sai, as coisas não fluem, as coisas não saem do lugar, e você está pensando que já sei o que foi aquela macumbeira que fez uma macumba para mim. Aí eu lembrei agora agora eu sei do que eu estou passando. O que foi? Foi naquele dia que eu desci do ônibus lá na rodoviária do Plano Piloto, e aquela mulher veio com aquele vestidão, aquela roupona toda florida, e ela chegou para mim e disse: deixe-me ler sua mão. E aí você colocou a mão diante da dela, e ela disse: a sua vida vai acontecer isso e aquilo, você vai sofrer, você vai passar por isso, por aquilo outro. Agora quando terminou, pague-me R$100, e você pagou R$100 e ficou pensando: agora eu já sei, foi a cigana que fez um trabalho contra a minha vida. Foi não. Não foi os guias, não foi os demônios, não foi os principados, não foi as potestades. O que você está passando é algo entre você e Deus e mais. Queria eu que estou pregando falar para você: irmão, repreenda, é o diabo. É ele mesmo, é a antiga serpente, é o Satã. Mas não. O que tu estás passando hoje, agora, por esses dias, tu tem enfrentado, é algo que é entre você e Deus. Deus está querendo levar você para o lugar secreto, para mostrar para você novas experiências, para te apresentar o poder dele, para te mostrar quem verdadeiramente ele é, para te mostrar que não é na força do teu braço, não é no teu conhecimento humano, não é conforme a tua visão, o teu campo de ótica, o teu querer, a tua vontade, mas é segundo o propósito, o querer e a direção do Deus da Bíblia. Em Provérbios, o sábio Salomão disse que existem caminhos que aos olhos dos homens são caminhos de paz, mas o fim deles são caminhos que conduzem o homem à morte. A morte. Quando Jesus entrou no barco, imediatamente a tempestade cessou. Chama Jesus para resolver esse negócio. Clama por Jesus para Ele intervir nesta situação. Faça o que o Senhor mandou você fazer, não faça o que você quer. Eu já falei aqui outra feita, eu volto a dizer: quando a gente faz o que Deus manda a gente fazer, quando a gente diz para Ele fazer, Ele faz. Agora, quando Ele diz para a gente fazer algo e a gente não faz, quando a gente diz: Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Ele diz: não dou, não faço. Você está entendendo? Porque se o mestre falou para eles, aliás, deu uma ordem para eles, que era para entrar na embarcação, para atravessar para o outro lado, não haveria de morte ali naquele lugar. Ninguém ia morrer, a embarcação não ia afundar, era a garantia de Deus que eles iriam chegar do outro lado, e assim aconteceu. Eu não entendi, eu vou esmiuçar melhor para você entender. O que tu estás passando, enfrentando, não é para a morte, não é para a tua derrota, não é para a tua vergonha, mas é para que o nome dele seja glorificado. Vai ter banquete depois dessa tempestade. Depois desta provação vai ter vitória, porém, clame por Jesus. 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 Tem gente que está pensando: como é que pode? Eu passei hoje o dia todinho repreendendo o inimigo, dizendo: tu está queimado, é tu, né? É tu, né, maligno? Tu está repreendido. Tu até, sai daqui que eu estou cheio de Jeová. Aqui não tem espaço para você. Está repreendido. E não era o inimigo. Era o Senhor olhando para você, vendo o seu comportamento, vendo a sua atitude, vendo as suas palavras,
contemplando as suas ações. Era você indo e o Senhor indo com você. Era você chegando e o Senhor chegando com você. Era você falando e Ele observando você. Tudo que você e eu e nós fizemos neste dia exclusivamente, o Senhor estava lá, contemplando tudinho, vendo tudo. E Ele está dizendo nessa noite: tu vai clamar a mim? Ou vai continuar fazendo do teu jeito? Tu vai clamar a mim ou vai continuar afundando? Reconheça a sua, nossa dependência de Deus. Ele está presente aqui nesta noite. Ele marcou o encontro conosco nesta noite para dizer que na mesma proporção em que Ele socorreu os discípulos da embarcação, não vai ser diferente na tua vida hoje. Jesus chegou, Ele veio andando por cima, Ele não veio andando por baixo. Que negócio é esse? Jesus não anda por baixo de nada e nem de ninguém. Jesus só anda por cima. É por cima das águas, é por cima dos céus, é por cima da lua, é acima das estrelas. Ele é grande, Ele é poderoso. Ele vem andando por cima do teu problema, por cima da tua luta, por cima da tua aflição, por cima da tua tristeza, por cima desta opressão, e vai aquietar, vai acalmar, vai fazer cessar esta tempestade hoje. Se você acredita, levante a sua mão para o céu por um minuto. Glorifique, exalte e engrandeça o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Ele está presente aqui nesta noite. Ele está aqui nessa noite. Acredite, não era e não é fantasma. Por que não é fantasma? Porque não era fantasma. Porque fantasma tipifica alguém que está morto, alma penada, espírito penada, andarilho espiritual, sombra maligna, espanto. Ele não era e não é fantasma, porque fantasma tipifica alguém que está morto. Sim, ele morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou e está presente aqui nesta noite por intermédio do seu Espírito. Ele está vivo e Ele vive e reina para todo sempre, e você pode adorar a Ele nesta noite. Não era fantasma e não é fantasma, porque segundo as lendas urbanas, segundo os conhecimentos pagãos, fantasma habita em casa abandonada. Fantasma paira em casas mal assombradas, desocupadas, rejeitadas, destruídas. O Deus da Bíblia não é assim. Ele habita não em casa abandonada, não em casa mal assombrada, mas Ele habita dentro de mim e dentro de você. Somos templo, habitação, casa, morada do Espírito Santo de Deus. Não é fantasma. Ele está aqui nessa noite. Não me cala, sucrianter gabais. Anebitui alface enderebai que os viu. Eneclexte clome ander galabai asterga. Nemando eu se derrarga bagas. Minicou e assai. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje. Continua, filho. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje e alguém no meio em alto mar gritasse e dissesse: é fantasma. Se eu tivesse na embarcação, eu diria: pode até ser fantasma, pode até ser lenda urbana, mas de uma coisa é certa: nos preceitos da legalidade
pagã, vocês dizem que é fantasma, mas se o mestre resolveu andar por cima das águas, não daremos este título a fantasma, mas ao próprio Jesus. E se alguém dissesse assim, naquele mesmo instante, é ele, é fantasma, Jesus é um fantasma, eu diria, Jesus não é um fantasma. Por quê? Porque se você for lá no túmulo de Buda, os restos mortais de Buda vai estar lá. Alguém poderia até com a linhagem pagã e enganosa dizer, então é Buda, é a alma de Buda, é o espírito de Buda que está aqui. Alguém poderia até dizer, é a alma de Allan Kardec que está pairando por cima das águas. Alguém poderia até dizer, não é Padim Cício, a alma dele que está pairando por cima das águas. Eu responderia e diria, não é fantasma, porque fantasma tipifica a morte e quem está morto. Porque se você for lá na Terra Santa, nos dias de hoje, lá está o túmulo de Jesus, vai estar escrito lá, ele não está aqui, ele ressuscitou e está vivo, e está vivo, e está vivo, e está vivo. Acredite, não é fantasma, é o próprio Jesus. Acredite, não é fantasma, é o próprio Jesus. Eu finalizo a palavra desta noite dizendo para você que até quarta-feira, que dia hoje? Que dia hoje? Domingo. Até quarta-feira, Deus vai te dar um sinal de que não é fantasma, de que não é lenda urbana, de que não é superstição. É o próprio Senhor que está permitindo tudo isso acontecer para chamar a sua atenção para Ele, para que você venha clamar a Ele, para que você permita ser guiado, direcionado por Ele. O bispo, ele vai me dar um sinal? Sim. Eu vou lhe dar um conselho pastoral. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Faça o que Ele mandou você fazer. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sei o que Ele mandou eu fazer. Agora o que Ele mandou o pastor Francisco, pastor Fernando, presbítero Cláudio, Mário, irmã Margarete, irmã Denis, irmão Marlos, irmã Vanessa, missionária Terezinha, o que Ele mandou cada um de vocês fazer, isso eu não sei. Mas cada um de vocês que estão aqui no templo, os que serão alcançados por esta palavra, vocês sabem muito bem o que é preciso fazer. Porque o Senhor já te deu uma ordem. E quando Ele dá uma ordem, não adianta a gente ficar se fazendo de desentendido. Você está entendendo? Ah, papai, não é para mim não, papai. Isso aí, eu estou isento. Papai está olhando para você e está dizendo, é tu mesmo. Não está isento, está incluso. É você mesmo. Irmãos, Ele não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Quando o Senhor me mostrou esta palavra e disse, você vai pregar esta palavra, eu disse, Senhor, eu tenho duas mensagens diferentes a me escolher para me pregar hoje. O Senhor falou, não, você não vai pregar o que você quer. Não é do seu jeito. É o que eu quero. Ele queria ter esta conversa com você, comigo, conosco nesta noite. A mensagem desta noite é um diálogo entre você, nós e Deus. Essa conversa não tem espaço para o diabo não, irmão, não tem interferência do maligno. É aquele tipo de situação quando o mestre fica de frente a frente com você, assim como ele falava com Moisés. E até trouxe ciúme, mas por que com Moisés é desse jeito e com a gente é só através de sonhos e visões? Eu disse, não, meu servo Moisés o negócio é diferente. Os profetas eu falo através de sonhos e visões, mas com Moisés eu falo face a face. A palavra desta noite é um face a face de Deus para conosco. Reconheça que é Ele. Reconheça.
Não fique, é fantasma, porque quando você fala, não foi o inimigo, foi a ação dele por ir. Não foi. E o Espírito Santo está testificando profundamente ao teu coração e está trazendo à sua memória o que aconteceu. Porque se ele foi andando por cima das águas, ele poderia muito bem lá da beira da praia dizer: tempestade, ó tempestade, cessa. Mas ele fez questão de ir andando 6 quilômetros em cima das águas, no meio da escuridão, diante da neblina. Ele foi e fez o que deveria ser feito. Assim como ele está falando com cada um de nós aqui nesta noite. Não tampai-vos os vossos ouvidos espirituais, diz o Senhor. Não tampai-vos os vossos ouvidos espirituais. Atentai-vos às minhas palavras. Eu estou falando convosco. Não tampai-vos vossos ouvidos como outrora, pois o meu diálogo é convosco, diz o Senhor. É tempo de despertar. É tempo de clamar. É tempo de clamar e buscar a minha face. A hora está chegando. Tem um vento. Tem uma tempestade que está para soprar sobre o centro da terra. A nação brasileira vai vivenciar dias difíceis, dias escuros, composto por neblinas espirituais. Muitos vão afundar, muitos vão descer para baixo, mas os que clamarem a mim, eu os levarei para cima. E na hora certa, se o meu povo, que me chama pelo nome, se arrepender de seus pecados, de sua maldade, eu ouvirei a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a minha terra. Portanto, não tampai os vossos ouvidos, clama a mim. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu finalizo a mensagem desta noite perguntando: aonde é que está você que recebe esta palavra e entende que hoje, não amanhã, precisa fazer uma aliança com Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. O Senhor está te dando uma ordem nesta noite. O Senhor está te dando uma ordem nesta noite. É hora, é tempo. A oportunidade é essa. Onde é que está você? O Senhor te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Entra neste barco e atravessai para o outro lado. Não tem ninguém nessa noite? Eu não vou nem insistir. Não tem? Não tem? Estão todos firmes? A trombeta já pode soar? Oh glória! Oh glória! Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?